Fala, meu nobre viciado, você tá no canal Jogatina Insana e aqui você vai descobrir o que há de melhor no mundo do board game. E hoje a gente tá com esse jogão aqui que é o Mare Nostrum. Bom, vamos falar então sobre ele. Mare Nostrum é um jogo de construção de impérios de 3 a 5 jogadores que levam seus impérios antigos e individuais para o domínio do Mare Nostrum. Você cresce a fama e a glória do seu império, expandindo sua influência em novas províncias e, em seguida, estendendo suas caravanas de comércio, a construção de mercados e fundando novas cidades e templos. Você pode recrutar heróis e criar maravilhas para ajudar a sua causa. Mas cuidado com seus amigos, porque eles podem olhar para cima de seus ganhos com inveja e ganância. Mare Nostrum é uma introdução da Academy Jogos e Asynchron da versão original de 2003, com atualização de regras, contadores e tabuleiro. O jogo é resumido, como foi dito anteriormente, num jogo de 3 a 5 jogadores que envolve guerras, domínio de terreno, construção de civilização, comércio e um draft de recursos, entre outras variáveis. Seu mapa representa a bacia mediterrânea com um conjunto de províncias, que são áreas de terra, e os mares. O jogo conta com os seguintes componentes: um tabuleiro de mapa, um tabuleiro de líderes, um tabuleiro de heróis e maravilhas, 23 tiles, sendo estes 5 de heróis iniciais para cada império. Um seria o César, Aníbal, Péricles, Cleópatra e Hammurabi. Também conta com mais 12 heróis adicionais e 5 maravilhas e a pirâmide, completando os 23 tiles. Conta com 13 tipos diferentes de mercadorias, que junto com as moedas serão os recursos principais do jogo. Cada mercadoria possui um tile diferenciado para representar mercadorias lendárias, que são mercadorias com uma borda diferenciada ao seu redor. O jogo possui 6 tipos de edificações, sendo estas 37 caravanas, 25 mercados, 8 cidades comuns, 5 capitais, 3 cidades lendárias e 14 templos. Para a resolução das guerras, possui também 9 dados de batalha beges para as guerras terrestres e 9 dados de batalha azuis para as guerras navais. Ao escolher um império, cada jogador irá possuir, além do tile de herói, o seu match, que é a ficha do império, e o escudo de império, que serve para proteger seus recursos da visão dos outros players, que vai conter 8 legiões, 5 fortalezas, 5 triremes, 7 marcadores de controle e 5 marcadores de trilha de líder. Por último, teremos 3 marcadores de troca com frente e verso, que vão servir para determinar quantos recursos serão disponibilizados na fase de troca, por cada jogador. Para fazer um setup para 5 jogadores, o tabuleiro de mapa deve ser colocado no centro da mesa, com o tabuleiro de líder colocado à sua borda lateral direita, seguido do tabuleiro de heróis e maravilhas. Mas se no caso o jogo for só para 4 jogadores, basta colocar o tabuleiro de líder em cima do mapa, alinhando com sua borda direita, seguido do tabuleiro de heróis e maravilhas, colado na sua borda lateral direita. Agora, se for só para 3 jogadores, você pode colocar os 2 tabuleiros, o de líder e o de heróis e maravilhas, sobre o mapa à direita, de maneira que ficarem aliados com sua borda direita, cobrindo a parte do mapa referente à Babilônia e ao Egito. Cada jogador deve escolher um império, pegar seu match, seu escudo, que serve para tampar seus recursos, como foi dito anteriormente, miniatura de herói, e colocar no seu lugar especificado no mapa, que vem mostrando ali no escudo, na parte traseira do escudo que fica virado para o jogador. No tabuleiro de líder, posicione os marcadores de cada jogador conforme indica o manual para cada império. No tabuleiro de herói maravilha, coloque 5 heróis ou maravilhas virados para cima no canto superior direito, começando de cima para baixo, nos locais especificados para os tiles, e no restante dos locais especificados, coloque tiles virados para baixo, de heróis ou maravilhas. No tile da pirâmide, você deve colocar a pirâmide virada para cima. Agora é só posicionar todos os tiles de recursos ao lado esquerdo do mapa e começar o jogo. Bom pessoal, então vamos falar sobre as regras. Lembrando que eu vou falar de maneira não tão aprofundada, porque o jogo tem vários detalhes que vão poder ser confirmados no seu próprio manual. Mas o que vai ser explicado aqui já vai ser suficiente para você conseguir efetuar a partida e jogar e se divertir com seus amigos, beleza? O Mare Nostrum é jogado por várias rodadas até que um jogador proclame a vitória. Cada rodada possui 5 fases, sendo essas a coleta de recursos, troca de recursos, construção, movimentação e batalha, e tomar a liderança. Essa última vai ocorrer durante todo o jogo, no momento em que houver uma alteração no track de liderança. A primeira fase é a fase de coleta de recursos. Ocorre de maneira simultânea entre os jogadores. Os recursos são as moedas, as mercadorias e as mercadorias lendárias. Bom, para cada caravana que o jogador controlar, ele vai coletar o recurso que está desenhado próximo à caravana. Se ele também controlar um mercado,
Na mesma província, as mercadorias coletadas serão dobradas, né? Ou seja, ele vai coletar ao invés de uma, duas, por exemplo, né? Para cada cidade controlada pelo jogador, ele também vai coletar uma moeda. E caso ele controle também um templo na mesma província, as moedas serão dobradas. A segunda fase consiste na troca de recursos, que vai começar com o líder mercantil. Para saber quem é um líder mercantil, basta olhar no track de liderança, né? No tabuleiro de líderes. O líder mercantil ele vai escolher um dos 3 marcadores de troca, sendo que um vai ter 5 moedas para 0 no seu verso, o outro vai ter 2 moedas e 1 no seu verso, e o terceiro vai ter 4 moedas e 3 no seu verso. Isso aí vai definir quantas mercadorias vão ser colocadas em troca. Esse valor vai indicar, conforme foi dito, os valores a serem ofertados por jogador na fase de troca, e cada jogador vai colocar a quantidade de recursos exposta na frente do seu escudo. O líder mercantil vai começar uma espécie de draft, selecionando um recurso de um adversário para pegar para si, ou seja, cada um colocou lá a quantidade de recursos que está exposta. O líder começa, pega um recurso para ele, e daí em diante o adversário que teve o recurso seu tirado vai poder selecionar um recurso de qualquer outro jogador para si mesmo, podendo inclusive escolher da pessoa que escolheu ele. Mas vale lembrar que isso não pode acontecer mais de uma vez. Por exemplo, o jogador 1 pega do jogador 2, o jogador 2 por sua vez pega do jogador 1, e o jogador 1 novamente tentaria pegar do jogador 2, ele não pode fazer isso, certo? Ou seja, ele não pode revidar mais de uma vez ali em sequência o jogador que pegou esse recurso. E caso algum jogador fique com menos recursos, porque ele tinha recursos menos visados que os outros, o jogador que ficou com recursos em excesso deverá dar recursos à sua escolha ao jogador para equilibrar o draft, né? Por exemplo, um jogador pegou 3 e o outro ficou com 1. Ele vai ter que passar 1 para esse jogador que ficou com 1 a menos, para que todos fiquem com 2. Bom, vamos à terceira fase, a fase de construção. Nessa fase, o líder cultural escolhe um jogador para começar a construir. Pode ser ele mesmo. O jogador escolhido poderá pagar o custo para construir uma unidade, uma edificação, recrutar um herói ou um controle provincial. Ele vai poder construir quantas coisas ele conseguir, né? Pagando com um conjunto de moedas, né? As moedas são todas iguais, ou pagando com um conjunto de recursos diferentes. A quantidade de conjuntos ou moedas que ele vai ter que pagar está discriminado e detalhado por tipo de construção que ele vai fazer, né? Por exemplo, se for a primeira maravilha que ele for construir, ele vai ter que pagar 7 moedas ou 7 recursos diferentes, não podendo repetir esses recursos. E lembrando que os recursos especiais, que no caso são as mercadorias lendárias, elas valem como uma mercadoria comum, não podendo ser utilizada em duplicidade com uma mercadoria igual a ela, né? Exceto se tiver outras variáveis que são detalhadas no manual, como por exemplo algumas maravilhas que interferem nisso aí ou heróis. A quarta fase é a fase de movimentação e batalha. O líder militar escolhe um jogador ativo para se mover e batalhar primeiro, podendo ser ele mesmo. O jogador escolhido poderá mover seus triremes, que são os barcos, e resolver a batalha naval. Depois ele vai mover as suas legiões, que são as unidades terrestres, e resolver a batalha terrestre. Na movimentação naval, que deve ocorrer primeiro, você poderá movimentar quantos triremes desejar para uma área adjacente à sua. A movimentação terrestre consiste em movimentar quantas legiões você quiser para uma área adjacente às suas. É possível também movimentar atravessando um mar, desde que você tenha um trireme fazendo uma ponte, que é chamado pelo manual de província adjunta. Ou seja, se entre uma província terrestre e outra você tem um trireme, você vai poder mover a sua legião de um ponto adjacente, né, para esse outro ponto terrestre, atravessando o mar pelo seu trireme. Sempre que uma unidade sua dividir com a área do inimigo, você vai poder optar por fazer a batalha ou não. Caso você opte por não fazer a batalha, na situação de batalha, cada unidade vai contar como um dado, unidade simples como o trireme e as legiões. Para verificar o resultado da batalha, jogam-se os dados referentes às unidades que existem na área e divide-se o valor por 5. Cada dano faz o oponente remover uma unidade dele. Após o primeiro jogador resolver sua movimentação em batalha, o líder deve escolher o segundo, terceiro e assim em diante, até que todos tenham feito sua jogada. O jogador vitorioso em batalhas poderá escolher 3 ações para realizar, sendo estas: pilhar, que consiste em destruir uma edificação colocando a legião sobre ela, ganhando bônus de acordo com o que for pilhado. Ele também vai poder ocupar várias edificações. Nesse caso, o conquistador vai poder colocar legiões ou edificações à sua escolha na cidade, na capital, na cidade lendária, templo, caravana ou mercado, e vai colocar uma legião em cima disso.
O conquistador coletará os recursos provenientes das edificações que ocupa durante a próxima fase de coleta de recursos ao invés do jogador controlado da província. Então, ao invés do jogador controla, ele vai pegar os recursos para si. Observe que nesse caso, as cidades ocupadas são contadas pelo conquistador para determinar a condição de vitória de 4 capitais e cidades lendárias. Isso a gente vai falar no final, que é uma das possibilidades de ganhar o jogo, tá? E além disso, ele também pode converter o controle provincial. Para ser convertido, uma província deve ser adjacente ou contígua a qualquer uma das outras províncias do conquistador, ou seja, ele precisa estar com a província adjacente a dele, né, que ele está tentando conquistar. Desse jeito, ele pode estar ali colocando uma das suas legiões no marcador de controle da província do adversário. Ele não remove o marcador de controle, que é aquele marcador em formato de bandeirinha da cor do império do jogador que foi atacado. Mas aí, se no início de outra rodada ele ainda estiver ocupando o marcador de controle do adversário, aí sim ele pode trocar o marcador de controle por um marcador seu sem custo algum. Nesse momento ele vai ser o jogador controlador dessa província. E de agora em diante todas as edificações nessa província não ocupadas por legiões adversárias estão sob o controle desse jogador conquistador. Lembrando que é um detalhe que é o seguinte: enquanto a província ali for controlada por um jogador, ele vai estar coletando todos os recursos das edificações que não estiverem sendo ocupadas por jogadores adversários, né? Então, exceto as edificações que estiverem sendo ocupadas por jogadores adversários, todas as outras vão estar coletando para o controlador da província. Bom, e para finalizar, na fase de batalha, existem também as fortalezas, que não se movem, porém elas se somam aos 5 do dado de ataque e subtraem 1 de dano do inimigo em combate na sua localidade. Ou seja, se você estiver numa localidade sua que tem uma fortaleza, para resolver essa guerra, você vai estar somando 5 aos dados que você jogar das suas legiões, para efeito de ataque, e vai subtrair 1 de dano do inimigo que estiver atacando a sua localidade. Restou um pouco de dúvida ali com relação a como ficaria a questão da liderança, mas mesmo assim a gente chegou à seguinte definição. Foi verificado no manual que caso haja empate entre os jogadores, para definir o líder, vai ser adotado no início do jogo o critério de desempate, onde o jogador ele vai ser o primeiro de acordo com o que o manual diz, ou seja, no início do jogo Roma vai ser o líder militar, Egito vai ser o líder cultural, Cartago vai ser o líder mercante. Fora isso, a gente entendeu que durante o jogo, quando há alguma alteração no track de líder, você vai colocar a moeda sobre a moeda que já estava no mesmo ponto. Por exemplo, se você tem uma moeda no 2 e sobe por 3, você é o Egito e o 3 estava a Grécia. No momento em que você colocou o seu tile do Egito no 3, você vai colocar sobre o da Grécia e vai estar prevalecendo como líder naquele track. Mas beleza, ô pessoal do Jogatina Insana, e aí, como é que eu faço para ganhar esse jogo? Porque a gente falou uma porrada de regra, mas eu ainda não entendi como é que eu vou ganhar. Bom, o jogo ele pode ser ganho de 4 maneiras alternativas. Ele pode ser ganho por meio do que o jogo chama de prestígio, que é no momento que você constrói as pirâmides, que tem o custo de moedas 12 ou o custo de 12 recursos diferentes, que é algo bem difícil de conseguir, afinal são 13 recursos diferentes no jogo, né? Na verdade relativamente difícil, né? Você vai estar ganhando o jogo no momento que você construir as pirâmides. Você pode ganhar também num segundo critério, que vai ser o critério de ganhando fama, quando você completar os 5 heróis do seu tabuleiro de jogo, ou as 5 maravilhas no seu jogo. Outra maneira sendo um conquistador, que você vai estar dominando 4 capitais e ou cidades lendárias, né? Ou seja, você vai estar dominando 2 capitais e 2 cidades lendárias, 3 capitais e 1 cidade lendárias, ou 4 capitais, enfim, as possíveis combinações aí entre capitais ou cidades lendárias. A outra forma de ganhar é por meio do critério chamado liderança, que vai ser quando você acumular simultaneamente a posição de líder mercantil, cultural e militar ao mesmo tempo. Bom, vamos a algumas considerações finais aqui. Sobre o valor dele no Brasil, o Mare Nostrum pode ser encontrado no site da Amazon e em lojas virtuais como o Mercado Livre, com preços que variam de R$1.000 a R$1.500. Aí cabe a você a decisão de se está caro ou barato para o seu bolso. Ele é um jogo que mistura diversos elementos, como draft, euro, domínio de terreno, combate e sorte, tendo boa riqueza gráfica, miniaturas simples, porém bem acabadas, e simbologia praticamente autoexplicativa, né, que são os símbolozinhos das cartas e etc. Ele se assemelha nesse sentido bastante com Seven Wonders e com Tapestry, além de envolver alguns elementos de disputa de terreno, como jogos no estilo War, né, ou Cthulhu Wars e etc.
Quem gosta de uma boa disputa em um jogo com possibilidade de diversas estratégias, né, como nesse, por exemplo, tem 4 maneiras diferentes de você ganhar, com certeza vai gostar do Mare Nostrum. Mas seu ponto fraco, na minha opinião, é que o preço dele está meio salgado e bastante exorbitante aqui no Brasil em termos de entrega de componentes, né? Ele tem componentes relativamente simples para um jogo tão caro como é o preço dele. Esse foi o review do Mare Nostrum. Se você gostou, já vai dando aquele like, se inscreve no canal e não se esquece de ativar o sininho. Se você tem alguma sugestão ou algo que não gostou no vídeo, faz favor de escrever aí no comentário que a gente vai ler todos os comentários, né? Pra estar procurando melhorar os vídeos aí. É claro que estão uma produção bem básica, mas se der algum retorno, o pessoal for curtindo, a gente vai melhorando a produção do canal de acordo com o retorno. Valeu, um abraço e até mais.